né? Mas quem estiver produzindo seu livro, pense não só no livro impresso, mas pense no digital também. Né? O que fica bonito no papel, ele precisa funcionar no celular, ele precisa funcionar na tela, porque a gente tem muito leitor digital, a gente tem muito leitor físico, as pessoas estão voltando para os livros físicos para poder ter a experiência de manusear o livro, mas a gente tem também bastante leitor digital. Então pense também no digital quando você estiver pensando na roupagem desse livro, né? E aí depois, né, que o texto, a gente já entendeu que o livro é um produto, a gente já passou esse livro no spa para ele ser trabalhado, já vestimos este livro, e aí a gente vai ter que trabalhar o quê? Vai ter que trabalhar a documentação deste livro, porque um livro sem documento, né, ele é um livro indigente, vamos dizer assim, né? Ele é um livro que qualquer um pode pegar, qualquer um pode copiar, porque ele não tem registro, né? Então aí você tem que ficar provando que focinho de porco não é tomada e tudo mais. Então agora a gente vai falar da documentação, da parte burocrática, da parte legal do seu livro, né? Então a gente vai falar agora um pouquinho do CPF do seu livro, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, o que é o CPF do livro, né? É o código de barras que você tem atrás do livro, né? Deixa eu pegar um livro aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui, ó. Nós temos aqui a capa do livro que a gente estava falando agora, e atrás da carta capa a gente tem aqui esse código de barras. O que é esse código de barra? É um ISBN, que é o International Book Number. Internet, esqueci o S agora, mas enfim. O CPF do teu livro, ele tá... Por que a gente diz que ele é o CPF, né? Ele é um registro único que funciona para mais de 170 países. Ou seja, esse livro, com essa capa, com os autores, com a obra, quantas páginas que ele tem, qual é o conteúdo que tem dentro, quais são os principais assuntos que estão sendo falados dentro do livro, estão dentro desse código de barras aqui, que é o CPF. É o registro da sua obra, né? E aí o que acontece? Você precisa entender que o CPF, essas informações, elas são importantes. Por quê? Porque ela é a identidade do livro, né? Sem isso, ele não existe para o governo. Sem isso, ele não existe para as livrarias, né? Então, tanto o ISBN quanto a ficha catalográfica que está aqui dentro da... Né, tem aqui a capa, dentro da capa logo vem a folha de rosto, e atrás da folha de rosto tem a ficha técnica com a ficha catalográfica. Mas para que eu preciso desses dois registros, Jefferson? Né? Num projeto, num edital, ele é exigido porque muitas vezes o que acontece? O seu livro ele vai para a biblioteca pública. E aí ele precisa, sim, ter o ISBN e ele precisa ter a ficha catalográfica. O ISBN para registrar que você é o autor, que a equipe toda envolvida no projeto fez parte daquele projeto. O Albert tem um registro que vale para mais de 170 países. E a ficha catalográfica ela vem para quê? Bom, se o teu livro fala de histórias, de biografia, você não vai querer que ele esteja no livro lá na prateleira de receita, né? Ou muito menos na prateleira de geografia, porque teu leitor vai olhar assim, ele até teu livro vai ser chamado a atenção. Bom, mas o que esse livro está fazendo aqui? Só que o teu leitor não foi com o objetivo de pegar um livro de biografia, ele foi lá com o objetivo de pegar um livro de geografia para adquirir conhecimento, né? Então, é importante você entender que esses registros eles são registros obrigatórios dentro do teu livro, e se a gente está falando de edital, se a gente está falando de projeto cultural, com certeza você vai precisar desses registros, com certeza você terá que lidar com esses registros. E aí a Gisele falou no começo aqui desse bloco, dizendo assim, se não tiver ele é um indigente, eu diria até um pouco a mais além, né? Nada contra o que eu vou falar aqui, mas ele é um trabalho de escola, um trabalho de acadêmico que facilmente ele vai ser plagiado, né, Gisele? Exatamente, né? E aí entra como o Jeff falou, né? Se você tem a documentação do livro, você vai ter que prestar contas. Então, se esse livro, se o edital, se o livro é um produto,
né, ele tem que estar, sim, registrados, né? Você, dentro desse registro, você vai apresentar quem são as pessoas que você falou que iam trabalhar nesse livro, porque isso vai estar descrito no edital, né? Quem são as pessoas envolvidas na produção desse livro, e essas pessoas vão estar registradas nessa ficha técnica, né? Vão estar registradas nesse código ISBN, nessa ficha técnica, nessa parte da ficha catalográfica que o Jeff falou. E outra coisa que é extremamente importante quando a gente trata de livros para editais, principalmente, é não esquecer a obrigação do depósito legal, né? Então, o depósito legal é uma cópia que você envia para a Biblioteca Nacional, né? Para que ele seja registrado lá e você recebe de volta um e-mail dizendo assim, ó, recebemos o seu livro para depósito legal, etc. É uma lei federal, tá, gente? Tem alguns estados que têm o depósito legal. Você faz o depósito legal depositando um livro na Biblioteca Nacional para o depósito federal e o depósito estadual também, que você tem, às vezes, a biblioteca do estado, a biblioteca pública do estado, que também recebe uma cópia dos escritores do seu estado para manter ali registrado o legado do artista, né, o legado do produtor de cultura daquela região, né? Então, essa questão do depósito legal também é extremamente importante que aconteça e que ela seja respeitada, né? E aí você pode estar pensando assim, mas quanto tempo eu tenho que reservar para fazer isso? Você deve reservar dentro do seu projeto ali pelo menos uns 10 dias para você poder fazer todos esses registros, todas essas questões desses dados técnicos. E importante, pessoal, isso é feito antes do livro ir para a gráfica. Por quê? Porque, como já falou, o ISBN gera um código de barras que vai ficar atrás do livro. A ficha catalográfica ela tem que ser inserida dentro do livro, né? Mas o que é um dado importante que vai entrar dentro dessas informações? É a quantidade de páginas. Por isso que é importante que esses registros sejam feitos ao se findar a diagramação deste livro, né? Quando tiver pronta a diagramação e só tiver aquele espaço reservado para ficha técnica, ficha catalográfica e tudo mais, que daí então sejam feitos esses registros, para que você não tenha que depois ficar consertando, né? Você não deve registrar o livro antes dele estar pronto, porque se você estiver fazendo o registro do código ISBN, da ficha catalográfica para um livro digital, você tem que dizer qual é o tamanho final do arquivo. Só tem um jeito da gente saber o tamanho final do arquivo, é depois que ele está pronto, né? Ou quando você vai registrar o código ISBN de um livro físico, você tem que indicar quantas páginas tem esse livro. Como é que você vai saber isso? Quando a diagramação desse livro estiver pronta, né? E aí também a gente volta ali atrás um pouquinho, que a gente falou da capa, tem aquela partezinha lateral da capa. Para você saber exatamente o tamanho que ela vai ter, a diagramação desse livro tem que estar pronta. A gente tem que saber qual é a quantidade final de páginas desse livro, porque isso vai ditar qual é o tamanho desta lombada, né? Então, são coisas que a gente leva em consideração nesses momentos, né, Jeff? Exatamente, né? Tem coisas que a tecnologia ela ajuda e facilitou muito, né? Porque assim, né? Hoje você falou ali de uma questão do depósito legal na Biblioteca Nacional, né? Antigamente, né, quando não existia tecnologia, né, hoje você gera o código ISBN pela Câmara Brasileira do Livro e a ficha catalográfica com o Bibliotecário, né? com bibliotecários e assim, ó, mas eu sei fazer ficha catalográfica. Você só pode fazer se você tiver o registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia. Então não adianta você querer fazer sua própria ficha catalográfica, porque isso, se cair no pente fino do edital, você até pode complicar a sua obra, né? Ou até ter o seu CPF manchado, né? Mas eu estava voltando um pouquinho nessa questão de pouco há anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, quando não existia internet, que não existia tecnologia, o teu livro ele precisava ser registrado na Biblioteca Nacional. Hoje se fala do depósito legal, mas o registro do ISBN, o registro da obra, tinha que ser feito na Biblioteca Nacional, e isso levava às vezes 3, 4, 5 meses. Hoje, com 10 dias, por conta da tecnologia, ok, você consegue fazer rapidamente, né?
Então, pense que projeto cultural não existe hoje, já existe desde aquela época e que os escritores precisavam trabalhar essa questão no cronograma também. No entanto, o que a Gisele falou é muito importante, gente. Mesmo que você tenha feito o uso da tecnologia para gerar para gerar o código ISBN, que hoje tem bibliotecários fazendo no Brasil inteiro a ficha catalográfica, o depósito legal é importante. Por quê? Porque é a garantia de que a sua obra vai ser eternizada. Vai estar lá na Biblioteca Nacional e é uma forma de você deixar o seu legado eternizado, porque vai estar lá num prédio público onde o teu livro vai fazer parte de todo o acervo da Biblioteca Nacional, né, Gisele?